Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. Lógica e Jogos Lógicos, Primeiros Passos em Matemática, do James Golding, MEC, né, EPU, da Editora Pedagógica Universitária LTDA. Essa obra aqui, ó. Os primeiros passos em matemática constituem uma série de 3 volumes, né? Primeiro, lógica e jogos lógicos. Segundo, conjuntos, números e potências. E terceiro, exploração do espaço. Para os jogos de iniciação à matemática descritos nestes livros, utiliza-se o material didático, blocos lógicos, igualmente à disposição nesta editora. Nosso programa de matemática moderna é completado pelas seguintes obras, né? Aí tem que James e Golding, a geometria pelas transformações, topologia, geometria projetiva e afim, geometria euclidiana e grupos e coordenadas. James, né, frações com fichas de trabalho, poder da matemática, 6 etapas do processo de aprendizagem matemática, do coach Pensar é Divertido, do Schaeffer, Matemática Moderna para os Pais. Vamos à obra em si agora. Aqui na primeira parte, da lógica das ideias fundamentais. Uma vez instituída tal organização, não parece haver dificuldade em pôr a aula em funcionamento. Mas o que é certo é que a organização é necessária, pois as coisas não se fazem por si mesmas. Exceto quando tratar de um novo assunto, o professor fará bem em graduar as permutações entre grupos ou entre alunos isolados sempre que possível, a fim de que, no começo de uma lição, a maioria das crianças dê continuação a uma atividade onde já tem algum conhecimento e assim, apenas para alguns alunos o assunto será uma novidade. Isso também exige do professor muita habilidade em matéria de organização. Não é possível um professor de formação tradicional passar a este gênero de ensino da matemática sem um reexame de si mesmo, de onde resulte mudança de atitude e mentalidade. Por exemplo, o princípio de que é a verdade que é a autoridade, não o professor, encontra muitas vezes dificuldade de ser adotado por alguns. De mais a mais, as próprias crianças têm o hábito de perguntar ao professor. É muito simples. É extremamente tentador intervirmos quando a criança comete um erro e dizer-lhe como precisa fazer. É, em verdade, difícil ficar lá, ao lado do menino, vê-lo patinhar. É perder-se em seu problema quando bastaria dizer, olha, coloque assim. O que ele faria imediatamente. Entretanto, isso traria à criança em desenvolvimento a frustração do proveito que lhe deveria oferecer uma situação de aprendizagem, cujo objetivo é levá-la a descobrir por si mesma a solução. Assim, tem a ocasião de fixar a solução em seu espírito de maneira muito mais clara e muito mais durável do que se fosse o professor que ditasse como proceder. Os professores devem se recordar ainda que seu modo de pensar não é forçosamente o das crianças. Com efeito, a forma do pensamento das crianças é muito diferente da forma do pensamento dos adultos. Varia mesmo de uma criança a outra. Não existe um método único de resolver um problema. Muito frequentemente, a criança, à condição de que lhe demos uma oportunidade, sugerirá um caminho para solver o problema, que não será absolutamente o escolhido pelo professor, e que poderá mesmo parecer errôneo a este último. O melhor método pedagógico, neste caso, seria evitar dizer, não é assim, faça assim, e em vez disso procurar com a criança o valor da sua sugestão. Poderia decorrer daí uma discussão, um ato de descoberta em comum, e o professor analisará com o aluno o mérito do processo proposto, se for bom, e se a criança for bastante inteligente para segui-lo até o fim, ela convencerá, talvez, o professor. Caso contrário, se a criança continuar a tatear e perceber que seu caminho não é excelente, haverá sempre tempo de lhe fazer entender que outra maneira de pensar no problema seria talvez preferível. Não queiram ler em nossas palavras no fato de sugerirmos a não interferência na atividade das crianças que é preciso deixá-las sempre arrumarem-se sozinhas. Uma sugestão oportuna, no devido momento, da parte do professor é um elemento do processo de aprendizagem absolutamente necessário, mas não deve jamais tomar a forma de uma ordem. Tem que permanecer sempre uma sugestão. Se um aluno comete um erro, não desmontemos imediatamente o mecanismo, mesmo que vejamos claramente este erro. É indispensável que as consequências de seus erros se revelem por si mesmo à criança. Ela deve perceber que o resultado é absurdo e é então que aceitará a ideia de que seu método não é bom. É somente preferível que descubra por si mesmo seus erros, a que os veja expostos por outra pessoa, porque essa descoberta constitui em si um elemento de aprendizagem da questão. Se dissermos à criança, não, está errado, não é assim que se faz, mas assim, ela não aprende nada, porque não teve experiência pessoal de manipulação. É extremamente difícil fazermos uma ideia de como se desenrola uma tal aula com crianças de 5, 6 ou 7 anos, sem tê-la de fato visto em ação.
Os professores que quiserem pôr em prática as sugestões desta obra deveriam visitar alguma escola onde este método já estivesse em andamento. Informações podem ser conseguidas junto ao Service de la Recherche Pédagogique do Instituto Pedagógico Nacional, né? Os jogos e exercícios apresentados neste livro conduzirão as crianças à descoberta de um certo número de conceitos lógicos e conjuntistas. Não esqueçamos nunca de que é preciso aceitar que a criança escolha antes, na primeira fase da descoberta, seu próprio símbolo verbal e admitiremos que utilize uma palavra à sua disposição. Assim chamará um elemento do universo das peças lógicas de peça ou taco. Poderíamos sugerir-lhe a designação correta, elemento, no momento em que tiver adquirido o conceito de conjunto. Primeira parte, a lógica, as ideias fundamentais. Uma parte importante da matemática é consagrada ao estudo dos números. Os números não têm existência concretas como os objetos que vemos ao nosso redor. Os números são propriedades precisamente como são as cores, as formas, as dimensões. Não existe nenhum objeto com um nome grande, mas há objetos grandes. A grandeza é uma propriedade sem existência concreta, sucede o mesmo com uma cor. Não podemos dizer ismo azul, mas falamos em objetos azuis. As dimensões, as cores e as formas são propriedades ou atributos que se referem a objetos individualizados. O número é uma propriedade que se refere às coleções, aos conjuntos de objetos. Nenhum objeto pode ter a propriedade 2, mas um conjunto de objetos pode ter a propriedade 2. Por isso é evidente que antes de estudar os números, precisamos estudar os conjuntos de objetos. É necessário ficar bem claro que os conjuntos se referem aos objetos e os números aos conjuntos. Os objetos constituem o material de base de qualquer experiência. Logo que começamos a agrupar objetos e com eles formar conjuntos, já estamos organizando este material. Esta experiência é fundamental no nosso espírito porque é necessário ordenarmos as primeiras experiências para daí tirar um significado. Os conjuntos já são abstrações. Uma das maneiras de ordenar nossos conjuntos é dispô-los em classes de equivalência. Podemos separá-los de acordo com o número de elementos que comportam. Assim, todos os conjuntos de um elemento serão alinhados na classe 1. Todos os conjuntos de 2 elementos serão alinhados na classe 2 e assim por diante. Todos os conjuntos pertencentes à mesma classe têm a mesma propriedade relativamente ao número de elementos. Esse é um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar na maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 1.338 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que outro por conta de conteúdo outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta lá vista, até a próxima.